Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, meu amigo internauta, que ao longo deste dia repousa em seu coração a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Quarta-feira, a igreja celebra hoje a memória de São Martim de Tours, e o Evangelho chega até nós através de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E esse era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Querido irmão, querida irmã, amigo internauta, a atitude do samaritano agradecido faz ressaltar a ingratidão dos 9 judeus, como ele, curados por Jesus de uma doença terrível, a lepra, que levava as pessoas à exclusão da comunidade. A surpresa é ainda maior se consideramos quem foi a pessoa que se mostrou agradecida. Os samaritanos eram vítimas antigas do preconceito dos judeus. Eram considerados como cães. O desprezo devia-se ao fato de a população da Samaria ser formada por israelitas e por colonizadores pagãos levados para lá quando a região foi destruída pelos assírios e seus habitantes trocados por outros trazidos do estrangeiro. Daí serem os samaritanos tidos como pagãos. A miséria causara solidariedade entre os 9 judeus e o samaritano. Afetado pela lepra, eram vítimas do mesmo desprezo dos habitantes das cidades por onde passavam. A lei exigia que se mantivessem distantes dos centros
habitados. No entanto, mesmo depois de curado, o homem voltou a ser vítima do preconceito. É por esta razão que o samaritano se encontra sozinho, sem os ex-companheiros de dificuldade. Porém, só ele se apressou a ir agradecer a Jesus. O judeu, por tê-lo beneficiado com a misericórdia divina, o preconceito deu lugar à gratidão. As palavras de Jesus, a tua fé te salvou, revelam a ação da graça no coração daquele homem. Manifestou com seu gesto de gratidão humana, sem qualquer conotação religiosa, ter acreditado ser Jesus o mediador da salvação de Deus também para os estrangeiros. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar de vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Martinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo que ao longo deste dia você possa ter a paz do Senhor. Que seu dia possa ser fecundo, produtivo. Mantenha-se firme, mantenha-se perseverante e motivado na graça de Deus.